estenda as mãos na direção do preletor, do nosso amigo. Senhor Deus, nesse momento colocando o preletor dessa noite nas tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo da forma que o Senhor tem usado. E todas as vezes que ele tem a oportunidade de estar em uma casa de oração, trazendo a sua mensagem. Coloca a palavra nos lábios dele, para que ele seja com toda a igreja na noite desse dia. Abençoa o ministério dele, seja com ele. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos receber com alegria, aplaudindo o nome santo do Senhor Jesus muito forte. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto honrado, meu pastor. Obrigado mais uma vez pela confiança de estar subindo essa tribuna. Que Deus abençoe todos. Pude sentir maravilhosamente a presença de Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia. Manda um abraço para o pastor Evangelho Max, o pastor da igreja. Que Deus Papai continue abençoando o pastor, enfim, todo esse ministério. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Vamos ler apenas o versículo de número 13. Marcos capítulo 5, vamos ler o versículo 13. Todos acharam? Vamos ler para ganharmos tempo. 13 diz assim: E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Amém. A igreja pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga comigo assim: Ele veio para desfazer as obras do diabo. Repita agora comigo de novo: diante da presença dele, até os demônios se dobram. Aleluia. Oh, glória. Quem crê que nessa noite o demônio não vai se dobrar, não, ele já se dobrou diante da presença. Oh, glória, porque a presença dele é real e notória no nosso mundo. Amém? Para nós entendermos o texto que nós lemos, que fala a respeito do nosso Cristo, eu vou voltar um pouco lá no início da criação, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele criou o ser humano, ou seja, criou os céus e a terra, e Ele criou tudo o que há aqui neste mundo. E logo após, meu pastor, de nosso Deus ter criado tudo, Ele para observar. Só que na Bíblia, no livro do Gênesis, diz que 6 vezes o Senhor olhou e falou assim: é bom, é bom, é bom. Mas na 7ª vez, Ele olhou para tudo quanto tinha criado, olhou para o ser humano que Ele tinha criado, o casal, nosso irmão Adão e nossa irmã Eva, e Ele diz assim: é muito bom. Ou seja, é perfeito, é lindo, é maravilhoso, não tem defeito algum. Obra-prima, perfeição do Senhor que Ele criou. A Bíblia diz que tudo está legal, tudo está bem. Adão e Eva estão convivendo no jardim. A Bíblia diz que tudo está
Deus criou tudo perfeito, muito bom. Aí ela observa uma obra-prima criada por Deus, que essa obra-prima, ela tinha mão, tinha pé e falava. Quem era essa obra-prima, irmão Osivaldo? A serpente. Uma das animarias criadas por Deus, mais perfeita do que todas. Ele observa que a serpente falava. Então ele, opa, eu já sei como me comunicar com ela. Eu já sei como me aproximar dela. Por quê? Porque ela não vai estranhar. Ele se aproxima da serpente, entra no corpo da serpente e olha o que o infeliz fala para com ela. Eva, como foi que Deus disse? Que você não pode comer nada que há no jardim? Olha só como é que ele chega, né? Aí Eva disse, não, Deus disse que nós podemos comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Só que dentro do meio do jardim tinha duas árvores no meio do jardim. Uma era a árvore da vida, dessa Deus não proibiu que tocasse. E a outra era a árvore da ciência do bem e do mal, dessa Deus disse, não toque, não come, para que vocês não morram. Deus estava falando espiritualmente e não materialmente, que morria espiritualmente. Ao diabo chega e diz, não, Eva, não é assim não, você não vai morrer não. Olha só, observe, porque Deus sabe muito bem que quando tu tocar ou comer fruto que Deus disse para não comer, vocês vão ser igual a Deus. Observe, Satanás perdeu o seu direito de adorador, a essência de anjo de luz perfeito, porque ele quis ser igual a Deus. Aí alava da sua e cantava na cara. Aí ele tenta um plano e vem dizer para Eva, olha, se tu comer, Eva, tu vai ser igual a Deus. Por isso que Deus diz para você não comer. Por quê? Porque ele tentou outra hora ser igual a Deus e caiu. Ele tentou outra hora subir, fazer o trono dele acima do de Deus, ser igual a Deus. Caiu. Aí ele arma um laço para a obra-prima perfeita de Deus e disse, ó, se tu comer, tu vai ser igual a Deus, vai ser tudo. Aí eu disse, opa, o fruto é bom, vou comer, vou tocar, vou pegar. Comeu, pegou. Automaticamente não aconteceu nada, não era que ela pegou e comeu. Por quê, Osvaldo? Não aconteceu nada, não. Ela comeu até então. Papai está só olhando. Ela leva do fruto dos seus esposos, Adão. Adão pega do fruto e come. Aí a Bíblia diz que quando Adão pega do fruto e come, a Bíblia diz que abre os olhos de ambos e conheceram que estavam despidos, nu. Sentiram o quê? Vergonha, meu pastor. Satanás agiu e Satanás está só observando. Destruir a obra perfeita de Deus. Acabei com o plano dele. A Bíblia diz que agora eles pegam folha de aventais e faz para tapar suas vergonhas. Está dentro do jardim. Deus descia todos os dias para conversar com a sua obra-prima. Isso é bom. Todos os dias Deus descia. E Deus, mesmo sabendo de tudo, desce para conversar. Quando ele fala, Adão, escuta a voz de Deus, se esconde juntamente com ela. E Deus está chamando, Adão, onde tu estás, Adão? Adão viu que não tinha como mais se esconder, resolveu se apresentar. Quando ele se apresenta, ele diz para Deus assim, eu ouvi tua voz no jardim, temi porque eu estava nu. Mas Deus está sabendo de tudo. Deus é
onisciente, onipresente, onipotente, ele vê tudo. O que vai acontecer comigo, contigo amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele já sabe hoje, agora. Adão, tu comeste a árvore? A mulher que tu me desse, olha só, a mulher que tu me desse, ela me deu e eu comi. Eva, por que tu fizesse isso? A serpente me enganou. Aí Deus dá a sentença para cada um. Enquanto isso, Satanás está afastado, observando. Aí a Bíblia diz que quando Deus acaba de dar a sentença para cada um, a Bíblia diz que agora Deus chega e diz assim: olha, e essa aqui agora Deus falou diretamente com o inimigo. Olha, da semente que vai sair do ventre dessa, vai nascer que vai esmagar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Aí Deus estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. E a Bíblia diz que agora Deus, ele faz vestimenta de pele e cobre a nudez de Eva e de Adão. Ou seja, o primeiro sacrifício oferecido foi o próprio Deus que fez para resgate da sua obra-prima. O inimigo escutou Deus falando isso. A Bíblia diz que Isaías, mas na frente o profeta Isaías agora começa a profetizar a vida do Messias. O inimigo ficou desesperado. Da onde é que ele veio? E Deus, usando a boca do profeta, eis que ele vai nascer de uma virgem. Ele vai ser maravilhoso. Ele vai ser Deus forte. Ele vai ser o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. A Bíblia diz que o inimigo ficou desesperado. Porque no Éden, o inimigo diz assim: ó, nada de comunhão com Deus, nada de salvação, nada de vida eterna. Mas em Cristo Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Oh, glória, para que aquilo que o inimigo tentou tirar e acabar lá no Éden, Deus poderoso cobriu as vergonhas, aleluia, da sua obra-prima e diz: eu não vos desampararei, eu não vos deixarei só. Ainda que vocês erraram, eu vi quando vocês falharam, mas eu estou aqui para restituir o meu pacto para com a minha obra-prima. Deus está falando nesta noite: não ter ouvido a voz que vem para tentar você parar e desistir, mas ter ouvido a voz do Espírito Santo que a todo tempo está dizendo: minha filha, eu estou aqui para te levantar, meu filho, eu estou aqui para te colocar de pé. Então receba desta graça, desta força que é lhe concedida pelo Espírito Santo nesta noite. Oh, glória. Oh, meu Deus. Oh, glória. Aí Jesus Cristo vem. Satanás tentou matar as crianças, matou muitos, para que a promessa não viesse. Mas quem diz que quando Deus faz promessa, oh, glória, minha alegria é que quando o pastor falou que Deus lhe fez promessa e cumpriu, ele vida, não foi na mão do segundo, né? Ele terceiro, cumpriu com ele vida. Ele viu a promessa que Deus lhe fez e está aí vivendo a promessa de Deus. E vai viver mais e mais. Por glória. A Bíblia diz que agora Jesus Cristo vem. Aí Jesus Cristo, quando está ensinando, ele começa lá no livro de João, ele fala assim, João capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo. E aí não fala só da igreja, abrange o mundo todo.
brasileiro, estrangeiro, americano, todo, ela abrange o mundo todo. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, lá no Éden, Satanás diz assim: olha, nada de um ser humano ter comunhão com aquele que eu perdi. Não. Salvação? Não. Vida eterna? Não vai ter. Aí Deus envia seu Filho unigênito, ou seja, único primogênito e unigênito, único Filho, para morrer pelo ser humano. Aí Jesus quer dizer assim: aquele, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele creem, não pereça. Se for das coisas do original, está dizendo assim: para todos que nele creem, não vá para o inferno, mas vá para o céu. No original está escrito assim. Só que o tradutor traduziu, achou pesado, né? Diretamente, dizendo não vá para o inferno, aí botou para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo nós temos, o que o inimigo tentou roubar lá no Éden: salvação, direito de vida eterna e comunhão com Deus. O que o inimigo tentou e conseguiu lá, em Cristo foi restabelecido, foi restaurado. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse culto da família, adorando a Ele, recebendo a bênção dEle, a proteção dEle, o cuidado dEle, desfrutando do amor dEle, porque é para Ele, foi Ele que criou, para Ele tudo é por Ele, para Ele nós estamos aqui para adorar Ele, e é por Ele que nós vamos conseguir, aleluia, avante, vencendo a batalha, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Se nós formos estudar a respeito de batalha espiritual, a igreja sempre vai passar até o fim. Sendo que é o seguinte, meu pastor, Jesus Cristo falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele falou para o apóstolo Pedro, sabe o que ele dizia ali? Ele queria assim: olha, vocês, minha igreja, meus servos, são a potência maior, a força maior. As portas do inferno, ela não está na posição de ataque, ela está na posição de defesa. E quando a igreja avança, ela não prevalece de pé, ela é obrigada a cair por terra. Ela é obrigada, ou seja, os demônios que tentam atrapalhar a minha tua casa, a minha tua família, a nossa parentela, à medida que nós avançamos, à medida que você busca, que você ora, que você crê, Deus entra com providência, os demônios caem por terra, as barreiras elas cairão, os demônios batem retirada, vidas são libertas, vidas são transformadas para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aceitei que eu tenho 21 anos de evangelho. 21 anos. Quando eu aceitei Cristo, na minha família só tinha uma que abençoou, hoje é missionária lá do Senhor, compromissada com Deus, que estava caminhando para a igreja. Só que é o seguinte, ela era um pé fora, um pé dentro e um pé fora. Era 15 dias na igreja e 10 dias no mundo, né? Uma semana ela adorava e a outra semana ela tomava uma cervejinha. Eu bebia muito nessa época, bebia e esse negócio de drogas. Deus foi misericordioso para com a minha vida. Onde eu cheguei em casa, ela entrou, ela veio, ela morava aqui no Parque São José e vou para lá. Ela estava na igreja, eu já era
o ser humano que não tem Cristo, nem o conhecimento de Cristo ainda, eles falam assim: olha, eu tenho Jesus no meu coração desde quando eu nasci. Isso é uma mentira, que Deus não entra enquanto não der legalidade para ele. Né, meu pastor? Eu falei muito isso. Eu tenho Cristo dentro do meu coração desde quando eu nasci. Ou seja, eu tinha fé nele, mas eu não tinha não. Eu tinha fé. Fazia cada coisa, falei assim: eu tenho fé, não vou morrer. Ele morreu mesmo não. Deus me livrava, porque Deus tinha obra na minha vida. Pela misericórdia, né, pastor? Deus me livrou de todas. Mas quando Jesus agora, no seu ministério, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, vamos entrar no barco e vamos lá para o outro lado, num lugar chamado Gadara. A Bíblia diz que quando ele entra no barco, a Bíblia diz que quando o barco está indo no meio do mar, sentido a Gadara, se levantou um vento forte. 9 horas. Se levantou um vento forte. Quando o vento forte se levanta, as ondas se levantam. Aí Jesus está deitado. Os discípulos olham para Jesus. Ele diz: mestre, nós vamos perecer. O vento se levantou. O barco já está começando a se encher. Aí Jesus se levanta e diz assim: por que deles? Aí Jesus fala uma palavra e diz assim: olha, cala-te. Meu pastor, quando Jesus falou cala-te para o mar, diretamente a palavra não foi para o mar, diretamente a palavra foi para o próprio inimigo que estava fazendo como aquela navegação não chegasse ao outro lado. Como o pastor clamou aqui hoje e dizendo, Deus usando seus lábios e dizendo: pela minha fé nem comecei a orar, porque Deus já está agindo, o inimigo já está saindo lá. Creia nisso, porque foi a palavra profética pelo anjo da igreja. Então creia e tome posse. Quando Jesus fala assim: cala-te, as ondas se acalmam. Aí ele fala assim: aquieta-te. A Bíblia diz que o mar se acalmou, o vento se acalmou, e eles seguiram rumo a Gadara. Quando Jesus Cristo chega na beira da praia, que coloca o pé na areia, vem este homem endemoniado, ou seja, os demônios nele vem, se prostra diante de Cristo e diz assim: ô mestre, viesse nos atormentar antes da hora. Aí Jesus Cristo vai pensar nele, espírito imundo. O espírito se impulsiona nele. Aí Jesus Cristo fala assim: como é teu qual é o teu nome? Aí ele diz: o meu nome é Legião, porque somos muito. Só que eles bem sabiam que Jesus ia expulsá-los e mandar eles para longe. Meu pastor, só que eles agora fazem um pedido para Jesus. Eu já vi pregadores dizer, deixa aqui, daqui a pouco eu volto a esse negócio. Quando ele faz um pedido e Jesus Cristo olha para eles, ele diz: vai, permitiu. Jesus permitiu, porque o inimigo pediu que Jesus não expulsasse eles para longe, e Jesus permitiu ele entrar na manada de porcos, porque eles pediram para entrar na manada de porcos. A Bíblia diz que a manada de porcos se precipitou e se lançaram ao mar e morreram todos, e era quase 2.000. Morreram todos. Aí eu já vi algum pregador agora fala dizer: não, os demônios pediram
dos donos dos porcos. E por que o Senhor permitiu isso? Para que uma libertação de um homem, outras pessoas sofressem perda. Essa não me respondeu nada não. Só que eu gosto de ler e pesquisar um pouquinho. E eu tenho umas ferramentas que eu comprei em casa, guardada. Eu falei assim, calma aí, deixa eu cavucar o negócio. E fui ler, meu pastor. Sabe o que eu descobri? O porquê do pedido do demônio e o porquê da permissão de Cristo deixar os demônios entrar no porcos. Eu vim a descobrir, meu pastor, que os donos dos porcos eram judeus. E o porquê Jesus autorizou entrar? Porque os demônios sabiam muito bem, conhecia, sabia quem eram os donos. Se Jesus fala assim, olha, não, eu não autorizo vocês a entrar nos porcos, mas eu te repreendo, sai Deus, demônios aí, ia. Só que é o seguinte, ia dar ocasião e oportunidade de o inimigo chegar e falar para o nosso grito assim, olha, tu não está deixando o Mestre Cristo, o Senhor não está deixando nós entrar nos porcos, mas tu sabe quem é os porcos, e eles não podem criar porcos, então o Senhor não deixa nós entrar naquilo que eles não é para ficar na vida deles. Ou seja, o inimigo queria pegar o nosso Cristo, por isso que Jesus fala assim, vai, sai e permite ele entrar nos porcos. Os porcos se afogam. Alguém vai lá na cidade falar. Quando o povo vê o homem que era possuído por demônio liberto, sentado e conversando. Eles não. Alguém já viu outra coisa falar também? Foi, hoje é terça. Ontem mesmo eu escutei falar na minha igreja. Expulsaram Jesus. Não expulsaram Jesus. Eles pediram a Jesus. Rogaram a Jesus que saísse. Eles não expulsaram. Sai daqui. Não. Eles rogaram. Mestre, o Senhor pode sair, porque tua presença aqui nos trouxe prejuízo. Ou seja, eles resolveram e valorizaram mais a criação de porco que eles tinham, que não podia ter, do que receber a presença daquele que poderia mudar as suas histórias. Valorizaram mais o material do que o espiritual que estava ali para mudar a história de todo o Israel, todo o judeu. Aí Jesus, tudo bem, vocês estão me pedindo, eu vou. Olha só, quando Jesus vai saindo, aí aquele homem que era endemoniado, ele corre atrás do mestre e diz, mestre, o Senhor teve misericórdia de mim, deixa eu ir contigo, o Senhor mudou a minha história, deixa eu ir contigo, mestre. Aí Jesus olha para ele e diz assim, não filho, eu não posso deixar você ir comigo. O mestre, por quê? Os demoniados, o ex-demoniado, o homem liberto, por que o Senhor deixa eu ir contigo, mestre? Estou sentindo uma paz tão grande, estou sentindo uma alegria tão grande, o peso saiu, eu quero ir contigo. Aí Jesus olha para ele assim, não, eu não estou podendo ficar nessa província, não estou podendo ficar por aqui, mas tu volta para tua casa e conta para os teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E a Bíblia diz que aquele homem saiu com essa palavra regozijante e voltou, e quando ele volta, ele vai dizendo, alguém está olhando assim, ele, o que aconteceu contigo? Ô glória, tu não estava quebrando tudo? Ele falou assim, rapaz, apareceu um homem chamado Jesus, ô glória, que teve um encontro comigo, eu tive encontro com ele, os demônios caíram por terra, eu estou sentindo uma paz, uma alegria, uma unção sobre a minha vida. E ia falando, e por onde ele passava e anunciava que Jesus o libertou, a alegria era abundante naquele local,
formatura e a exaltação de Deus, não, Senhor. Porque, meu pastor, quando alguém olha para mim e para você e vê a grande obra que Jesus fez, ele diz assim: eu quero conhecer esse Jesus que mudou a história dele, eu quero conhecer esse Jesus que mudou a história dela, eu quero eu preciso conhecer e ter um encontro com esse Jesus que mudou a história daquela família, que mudou a história daquele homem, daquela moça, daquela jovem, daquele rapaz. Glória! Enquanto você passa, talvez você não precisa falar nada, só você pegar a mão da tua esposa com teu filho e está andando, alguém está observando e dizer: ei, eu vou ser um dia igual àquela família, eu vou ser um dia igual àquele homem, eu vou ser igual àquela jovem. Oh, glória! Era isso que lhe atraiu o Evangelho de Cristo, porque quando eu vi os crentes passar, meu pastor, eu olhava, achava bonito, mas eu não tinha força para caminhar, mas aquilo me, aleluia, me atraía, eu achava lindo e maravilhoso, e eu dizia: um dia eu vou ser um crente, e quando eu for, vou ser crente de verdade, vou ser crente, oh glória, crente verdadeiro, vou servir a Deus em espírito e em verdade, vou largar esse mundo para trás, e papai teve misericórdia, mudou a minha e mudou a tua história, e com certeza vai mudar a sua parentela, vai mudar a glória daquele que você clama, que você busca. Então somente continue exercendo a sua fé e confiando no Senhor, que vai chegar o dia da tua vitória. Oh, maravilha de Deus! Abraço, ficamos de pé. Ficamos de pé. Posso orar rapidinho, pastor? Oh, glória, soberano Pai, eterno Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Falaste conosco nesta noite, Pai. Te agradeço mais uma vez pela tua grande misericórdia para com a minha vida. Te agradeço, meu Senhor, por cada vida, meu Pai. Te agradeço por essas portas abertas, pela vida do pastor, anjo da igreja. Continua abençoando o seu ministério, o seu lar, sua família. Continua abençoando cada lar, cada família, meu Pai. Deus poderoso, aquilo que os teus filhos vieram buscar, Senhor. Oh, Espírito Santo, que eles possam voltar, Senhor. E não eles voltar para o seu lar, meu Pai querido. Oh, glória, que toda ação do inferno, oh Pai querido, já foi clamado, mas eu clamo, Senhor, na minha oração teu servo a minha, e repreendo, meu Pai querido, toda obra do inferno, todo laço, toda seta, toda armadilha armada contra as famílias, contra os jovens, adolescentes, as crianças. Eu repreendo